E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para compartilhar um texto que Deus trouxe ao meu coração e está lá em 1 Samuel 16, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse texto aqui é conhecido de todo mundo, né? Ele é o texto que Davi, ele está na casa do pai dele e o profeta vai ungí-lo como rei. E me chama bastante a atenção e que Davi ele não era aos olhos da sua família aquele que poderia ser rei, não tinha nenhuma característica, o seu estereótipo não era de uma pessoa que estaria à frente de uma nação, né? E tanto é que quando Samuel chega e Jessé começa a apresentar os filhos, né? E nenhum deles, Deus testificou no coração de Samuel que era o escolhido. E isso me chama a atenção para um aspecto muito interessante. No verso 7 ele fala justamente isso: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, mas o Senhor olha o nosso coração. Quantas vezes na nossa caminhada a gente tem essa humanidade tão latente, né? E a gente começa a enxergar tudo e todos aos nossos olhos, né? Através do nosso prisma. E Deus ele está vendo muito além, né? O que você já viveu nessa vida que você considera, puxa vida, como eu fui pequeno, como eu agi de forma errada? Eu passei por várias situações assim. Eu muitas vezes olhava para as pessoas e achava que as pessoas eram de um jeito, mas eu estava olhando com os meus olhos. E muitas vezes eu julguei, muitas vezes eu critiquei, muitas vezes eu achei coisas de pessoas que na realidade não era isso, sabe? Eu vivi uma situação na minha vida em que, na época de namoro ainda lá atrás, e uma pessoa, vou tentar resumir muito bem essa história, tá? Porque ela é uma história bem longa, mas essa pessoa, ela tentou em determinado momento acabar com o meu namoro, com a minha então namorada, que é minha esposa hoje. E eu criei a pessoa nem me conhecia e ele começou a falar coisas de mim para ela assim, e eu criei no meu coração uma raiva muito grande. Falei, quem é essa pessoa? Por que ela está falando assim? Enfim, e chegou um momento da história que Deus me levou a falar de Jesus para ela, e eu não queria falar, porque eu tinha criado no meu coração a figura de uma pessoa totalmente horrível. E mal sabia eu lembro que eu não queria ir na casa dele, e eu lembro que a gente tinha marcado para ir visitá-lo, e eu no meu coração falei, tomara que ele não esteja na casa, tomara que ele não esteja na casa. E daí a gente foi, batemos palma lá tal, e ele não estava. Eu falei, ai, graças a Deus, não queria falar mesmo. Muito bom, olha só como que é a nossa natureza. No dia seguinte, então, a gente falou, então vamos lá de novo, né? Mas no meu coração estava, não quero falar para ele, porque esse cara é a pior espécie que existe. Mas fui. E daí a gente foi lá e não tinha ninguém em casa, e eu no meu coração vibrando com aquilo, sabe? E eu lembro que eu me retirei, e a hora que a gente estava saindo, ele chegou. E eu falei, meu Deus do céu, agora vai ter que falar, né? Agora não vai ter jeito. E eu lembro que a gente começou a conversar, e eu comecei, a gente falou que um dia antes estava lá, e começamos a compartilhar com ele. E para o meu espanto, ele disse que no dia seguinte
naquele mesmo horário, naquele horário que a gente foi visitá-lo, e eu, no meu coração, vibrei por ele não estar ali, naquele exato momento, ele estava tentando suicídio. Estava tentando suicídio. E aquilo veio como uma faca no meu peito, e eu falei, puxa, como eu sou pequeno, como eu julgo as pessoas por uma palavra. E ele tinha tentado terminar o meu namoro, tinha levantado coisas assim a meu respeito, que mentiras, e eu fiquei muito mal com aquilo, sabe? E aos meus olhos ele era a pior espécie. E se uma pessoa no mundo tivesse que ir para o inferno, a minha escolha seria ele naquela época. E naquela hora que ele falou, a gente pôde compartilhar do amor de Deus para ele, e o que ele me disse realmente me rasgou por dentro. E eu falei, como eu sou pequeno. E eu pude pedir perdão para Deus e não agir mais daquela forma. Na caminhada da gente, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não sabe a realidade delas. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, às vezes as pessoas estão passando por lutas tremendas e a gente não sabe. A gente não tem bola de cristal, né? Só que a gente precisa, antes de falar qualquer coisa ou pensar a respeito da pessoa, a gente precisa ir para Deus. Fala, Deus, o que acontece? Sabe? Deus olha o coração. Então, o que falta para a gente, o que a gente precisa buscar, e eu falo isso para mim, é buscar enxergar as pessoas com os olhos de Deus. A gente está vivendo um momento muito terrível, que é esse isolamento. E eu tenho ouvido de pessoas as lutas que elas estão vivendo por causa desse isolamento, sabe? Estão se protegendo do coronavírus, mas estão entrando numa depressão terrível. E essa depressão e essas lutas e essa tanta informação complicada que a gente vê por aí, essas informações têm detonado com a saúde emocional das pessoas, sabe? Quantas histórias você não vê aí? Quem sabe você pode estar vivendo isso na tua casa, de falta de paciência com filhos, esposa, marido, tudo por conta dessa situação que se vive aqui. E daí eu te pergunto, e aí? Como que a gente deve reagir? A explosão é sempre negativo. O agir pelo impulso é sempre negativo. Então o meu conselho para você, querido, e eu falo isso para mim, tá? Eu quero deixar claro que eu falo isso para mim também, vamos para Deus, vamos chegar para Deus e falar, Deus, me ajuda a agir da forma correta, me ajuda a olhar para as pessoas com os teus olhos, como o Senhor falou aqui para Samuel, que o Senhor não vê como a gente vê. Então, o que falta para a gente, acho que está em Apocalipse, capítulo 3, agora não me lembro agora, que fala do colírio, né? Vai e compre um colírio para você enxergar como eu estou enxergando. Então, querido, que você possa viver isso hoje, que você possa viver isso todos os dias da tua vida, tentando enxergar com os olhos de Deus. As pessoas não são más. Talvez elas estejam vivendo momentos difíceis. E é aí que eu e você temos a responsabilidade de amar e ser suporte. Antes da gente falar, e olha que eu estou falando, eu sou o cara que era conhecido como o sem pavio, não era nem pavio curto. Acredite. E Deus tem trabalhado isso no meu coração. Tem trazido amor ao meu coração. E antes de a gente colocar a nossa justiça própria, a nossa raiva, que às vezes até é justa, eu não vou dizer que não é não, às vezes até a luta pela qual você briga até é justa mesmo, mas antes de fazer isso, que tal ir para Deus e falar, Deus, som do meu coração, vê se tem alguma coisa errada aqui, e me ajuda a amar as pessoas como o Senhor ama, me ajuda a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Eu te garanto, querido, que você vai ser usado por Deus e muitas pessoas
vão ser abençoadas por uma simples atitude, que é se calar, ouvir e amar. O segredo é esse. Deus, tira de mim toda a justiça própria e me faz amar as pessoas como o Senhor ama. Amém? Que você possa viver essa palavra nesse dia e que você possa olhar para as pessoas hoje, no teu trabalho, aonde você for, na rua, no mercado, aonde quer que você vá hoje e todos os dias da tua vida, que você possa desejar amar as pessoas e vê-las como o Senhor vê. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo cada um de vocês e por isso eu compartilho algo do meu coração e que eu acredito que é do coração de Deus. Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Abraço!